Sejam muito bem-vindos a um tempo de despertamento. Eu estou muito impactada aqui porque eu acabei de sair da live das discípulas aqui da comunidade Save. E eu estou muito impactada com tudo que Deus fez. E o Senhor tem trazido um tempo de avivamento sobre nós. Eu já começo essa live aqui. Quem estava na live, né? Claudinha tá aí. Tem outras mulheres aí que estavam lá na live. Eu já começo essa ministração aqui muito aleluiada aqui, né? Muito constrangida com a presença do Espírito Santo. Você que está chegando aqui pela primeira vez, não se assuste. O Senhor, Ele move a unção dEle aqui. E Deus vai fazer grandes coisas nessa live. Eu não consigo parar de chorar, meu Deus. Não consigo. Quem já me conhece sabe que isso é rotineiro. Mas você que está chegando aqui pela primeira vez, não se assuste. Há uma unção que flui através das nossas vidas, através da internet também. Deus não vê limites para começar uma grande obra na vida das pessoas que Ele quer despertar e que Ele está chamando nesse tempo para serem avivalistas desse tempo, dessa temporada na face da terra. E existem impedimentos, sabe, que o inimigo ele tem colocado, ele tem trazido para a nossa vida. Mas antes de falar dos impedimentos, eu quero falar muito do que é esse tempo. Eu quero dar boas-vindas a vocês, eu estou aqui me segurando. Já para não orar, já para não ministrar milagres, curas, porque o Senhor Jesus ele está ativando isso nesse tempo. Tem muita coisa que a psicologia quer explicar, a neurociência quer explicar, a racionalidade humana quer explicar, mas na verdade o Espírito Santo ele está querendo curar definitivamente, tratar pelas raízes, tratar nas bases, nos fundamentos, e o Senhor Jesus ele quer extirpar toda a base da nossa vida que produz enfermidade física, enfermidade mental, enfermidade emocional, enfermidade espiritual. E eu sei que o Senhor, Ele está ativando, Ele está me ativando há 2 anos, basicamente. Eu tenho uma Bíblia, que ela tem um leão na capa, e depois eu mostro para vocês nos stories. Ela tem um leão na capa, e o Senhor, quando eu ganhei aquela Bíblia, o Senhor falou comigo assim, essa Bíblia representa um marco novo, um tempo novo na tua vida. Que você vai pregar, você vai ser, eu estou te ativando para ser uma impulsionadora do avivamento, para ser uma mulher que levanta outras mulheres, que ativa outras mulheres no avivamento. Primeiro no avivamento pessoal, porque eu quero que você entenda que todo avivamento coletivo começa com alguém, né? Começa com alguém. Todo avivamento coletivo começa com alguém que foi avivado intimamente, individualmente, alguém que começou a conhecer mais profundamente o Senhor. Eu estou sendo muito impulsionada aqui a orar por enfermidades, a orar por libertação nessa live. Eu estou assim já estou querendo orar por isso, estou querendo chamar pessoas aqui, talvez no ao vivo, eu não sei o que Deus vai fazer aqui. Mas eu quero deixar para você a mensagem que o Espírito Santo está ministrando nesse tempo, que a voz de Deus está falando nesse tempo. E eu quero dizer para você que um avivamento, né? A Bíblia ela está cheia de promessas. Está cheia de promessas, de versículos, claramente trazendo para nós a intenção de Deus, a intenção do Senhor, de derramar um avivamento pessoal sobre a vida das pessoas. E eu sempre ouvi dizer que o Senhor,
pelos testemunhos dos grandes homens de Deus, dos avivalistas do passado, que o Senhor, ele tem marcos nas eras, nos tempos, e para o povo não se perder, para o povo dele não se perder, para a igreja não se perder, o Senhor, ele promove avivamentos, e sempre depois de conflitos no mundo, olha, preste atenção nos sinais, grandes momentos de enfermidade, preste atenção no que esses homens de Deus, que foram ativadores de grandes avivamentos, olha o que eles falaram. Depois de momentos de grandes enfermidades no mundo, depois de momentos de guerra, olha para o cenário do mundo. O Senhor envia um avivamento. Se você for olhar na história, são ciclos repetidos. Deus, ele tem uma maneira de agir. E só quem está atento percebe. E o avivamento, essencialmente, ele é um momento de renovação espiritual, que traz uma renovação espiritual para nós, uma restauração, que traz para nós uma infusão de poder do Espírito Santo, que traz transformação, que traz convicção de pecados, que traz um despertamento para uma vida de santidade, para o fervor, para sair de cima do muro, para se posicionar uma vida mais profunda com Deus. E eu quero trazer para você esse grande despertamento. O Senhor está dizendo, eu estou começando um tempo novo, um avivamento. E eu quero começar com as mulheres. Eu quero começar com as mulheres. Quando Jesus, ele ressuscitou, ele começou com uma mulher. A notícia do avivamento, a notícia da ressurreição veio a partir de Maria Madalena. O Senhor está levantando Marias Madalenas nesse tempo. Mulheres com um passado, mulheres com um passado, mas que foram libertas desse passado, mas que esse passado não definiu a vida delas. Esse passado é só um peso de testemunho de uma transformação incrível, profunda, enorme. Se você tem passado momentos na sua vida de terríveis batalhas, de afrontas, de intimidações, de distrações intensas, de exaustão, saiba, você foi chamada para um avivamento. Você foi chamada, Deus está contando com você para o avivamento. E eu quero ler com você Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 5 e 6. Ezequiel 37, abra a tua Bíblia aí. Vamos ler desde o início desse capítulo que o Senhor traz para nós aqui. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Vamos lá. Amém? Alguém pode fixar aí? Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui nesse primeiro versículo é que o Senhor, ele sempre conta com um homem, ele sempre conta com uma pessoa para mostrar uma realidade, para ser levado pelo Espírito e mostrar uma realidade de sequidão. Foi o que aconteceu comigo, é o que está acontecendo com você. Eu sei que você está sendo levada muitas vezes a ver a sequidão que está à sua casa. Você está sendo levada, você é uma mulher que está sendo ativada a visualizar o que ninguém está visualizando. E muitas vezes você está sendo tida como fanática, como só você é santa, só você é espiritual, que Deus só fala com você. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz, veio a mão do Senhor sobre mim. Ezequiel está falando de uma experiência pessoal. Ezequiel está falando de uma experiência que ele teve. E o Senhor está levantando mulheres individualmente, com experiências pessoais, com um incômodo para
que o Espírito Santo leve você até o vale de ossos secos da sua família, ao vale dos ossos secos dos seus parentes, das suas amigas, das situações do ambiente que você está, da situação do seu trabalho, da situação da sua igreja, para que você veja essa situação, para que você possa passear no meio desse ambiente e você possa visualizar. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então a condição em que o Senhor está te mostrando é uma condição sequíssima, é uma condição sem vida, é uma condição que precisa urgentemente de que Deus faça alguma coisa. E o Senhor está te mostrando isso. Então, esse é o primeiro apontamento, essa é a primeira chave desse versículo 1 de Ezequiel 37. Versículo 2 diz assim, ele me fez andar, né? Versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Você olha para a realidade e é como se o Senhor te perguntasse, existe alguma coisa que pode ser feita aqui? Existe alguma coisa que pode ser feita nessa família? Existe alguma coisa que pode ser feita nessa igreja? Existe alguma coisa que pode ser feita nesse mundo hoje? Olha aqui. Respondi, Senhor, tu sabes. É como se Ezequiel estivesse dizendo assim, Senhor, só tu sabes o que pode acontecer. Eu não faço ideia do que pode acontecer. Quantas vezes você já se sentiu perdida no meio de tantas ofensas, no meio de tantos ataques, no meio de tantas angústias, no meio de tantas dificuldades, tantos vales de ossos secos em que você se viu. Parecem momentos onde você está num ambiente onde era para a voz de Deus está sendo ecoada e parece que nada está sendo feito, nada está acontecendo. Parece que só você está vendo a sequidão dessa realidade, né? E aí, respondi, né? Tu sabes. Versículo 4. Disse-me ele, olha o que o Senhor diz. Profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O avivamento, ele começa com o Senhor falando com uma pessoa, dando experiência pessoal de avivamento pessoal para uma pessoa, mostrando a realidade e dizendo o que ele quer fazer e dando os apontamentos, os próximos passos claros, que são, o Senhor diz, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, o avivamento ele só vai vir quando ouvirmos a palavra do Senhor. Depois ele diz assim, assim disse o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. E aí você vai ver que aqui, depois que ele profetiza, ordenando, obedecendo ao Senhor, enquanto ele profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam com ossos e se juntavam cada osso com seu osso. E olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então o Senhor está dizendo para você, o avivamento ele começa com a disposição de alguém que possa crer, de alguém que possa profetizar, de alguém que conhece o Senhor, de alguém que tem intimidade com o Senhor, de alguém que olha para a realidade como Deus quer que seja vista, como um vale de ossos sequíssimos, como alguém que não passa mão, que não passa pano na situação. E alguém que se dispõe a profetizar, alguém que se dispõe a se colocar em intimidade com o Senhor. Queridas, eu sei o que eu estou fazendo aqui nesse tempo. O Senhor me chamou para isso. E o Senhor está ativando você. O Senhor está ativando você. E aí quando começa a mudança acontecer, barulho, vai vir barulho. Quando você começar a se posicionar como Deus quer que você se posicione, vai começar a vir barulho, vai começar a vir milagre, vai começar a vir uma série de coisas, mas vai faltar uma coisa, o Espírito. Algumas coisas vão começar a se mover ao redor, nas circunstâncias, e você não vai entender nada. Você vai falar, meu Deus, eu nunca imaginei que isso podia acontecer, mas vai faltar o Espírito. E aí o Senhor vai dizer, profetiza ao Espírito. Ó, versículo 9. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito e sopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara e o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé um exército sobremodo numeroso.
Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eu vou dizer para você a palavra do Senhor. Essa palavra quer dizer que essa passagem descreve a visão, né, de Ezequiel, onde Deus promete restaurar o seu povo de um estado de morte espiritual, representado por esses ossos secos. E Deus deseja trazer de volta vida, renovação, avivamento àqueles que estão distantes, secos espiritualmente. E Ele derrama o seu espírito, trazendo eles de volta. E eu vou dizer para você, o diabo ele sempre vai tentar sabotar o avivamento. Ele sempre vai tentar sabotar o avivamento através de algumas coisas que eu vou pontuar a partir de agora, que podem impedir você de ser levantada como essa mulher, que vai ser usada por Deus nesse tempo, para ter uma experiência com Deus muito forte e ser ativadora de palavras proféticas na vida de outras pessoas. Avivamento na sua casa, na sua igreja, começa em você. Não adianta só falar. Existe o pilar da fé, existe a consagração, a santidade, a vida de entrega. Existe basicamente a humildade. Aonde tem fé, precisa ter humildade. Porque você precisa crer que Deus vai fazer além de você. Não é na tua força. A palavra do Senhor diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, a primeira coisa que o inimigo, ele vai tentar fazer você se desfocar te distraindo com a correria do mundo. A principal estratégia de Satanás é criar uma constante pressão de ocupações, de distrações, que vai deixar você imerso numa rotina cheia de tarefas, cheia de entretenimento, cansada, sobrecarregada, para sugar a sua energia, para que você não tenha força para orar, para que você não tenha concentração para orar. Você não acha que é uma estratégia muito poderosa quando o teu cérebro ele é totalmente estimulado o dia inteiro com tela, problema, mensagem do WhatsApp, e você chega o final do dia, parece que você fez muito peso, você levantou com muito peso, parece que você fez muito exercício físico, mas na verdade foi tudo mental. Você chega até a ficar com uma dor no olho. Ontem eu trabalhei tanto fazendo conteúdo para a comunidade que eu comecei a ficar com dor no olho aqui em cima, de tanto olhar para o iPad, tanto olhar aqui para o computador. E eu falei, meu Deus, eu preciso parar, peraí, eu preciso descansar. Aí tomei minhas coisinhas, tomei ali meu suplemento para poder dormir tranquila. E falei, Deus, isso é uma estratégia de Satanás, porque isso vai roubar meu tempo de oração. Porque eu vou chegar no tempo de oração desgastada. Eu vou chegar no tempo de oração para dizer, Jesus, me ajuda, me socorre, e vou ficar com sono, e vou ficar dispersa, pensando em um monte de coisas. E isso é um ataque de Satanás. Ele vai usar as distrações na correria do mundo. Agora está muito glamuroso até falar, não, eu estou no corre. Quantas mulheres estão dizendo isso? Eu estou no corre, a minha agenda está lotada. E isso traz uma falsa sensação de valorização, que a minha agenda está lotada, a minha vida está lotada, eu estou cheia de coisa para fazer. Gente, eu não consigo dar conta, é muita coisa. Ou seja, muita coisa depende de mim, eu sou muito importante, só eu consigo fazer. Isso traz uma falsa sensação de valor. E Satanás, ele é muito específico em enganar as mulheres, dizendo que homem só consegue fazer uma coisa, mas mulher consegue fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Nenhum cérebro, tanto masculino quanto feminino, consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso é uma estratégia de Satanás de introjetar no seu coração um orgulho de que você multitarefas, de que você pode fazer muita coisa. E isso vai te levar para um abismo de esgotamento, de distração. E aquilo que é o teu propósito nesse tempo, o teu chamado nesse tempo, vai passar. Entenda
O Espírito Santo está falando para você, essa é uma estratégia, uma técnica de exaustão de Satanás. É uma estratégia de assim, te deixar ocupada com imediatismo, com as coisas que precisam resolver. Tudo, você mesma cria uma rotina ao teu redor de que tudo depende de você. De que tudo precisa passar por você. Você não sabe delegar. E aí você fica assoberbada de coisas. Assoberbada de coisas. E isso vai tornar impossível você ter um momento de quietude, de reflexão com o Senhor, de meditar na palavra de Deus. Você vai ficar com dor de cabeça, você vai ficar com enxaqueca, você vai ficar muito estimulada mentalmente. E você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Então a primeira estratégia de Satanás para impedir o seu avivamento pessoal é te distrair com a correria do mundo, com multitarefas, afastar você da intimidade de Deus, porque Ezequiel era íntimo de Deus. Tanto é que ele ouvia a voz de Deus, ouvia os comandos de Deus. Ele dava autonomia para o Senhor levar ele para o lugar que quisesse. Tanto diz aqui em Ezequiel que o Senhor pegou ele e levou ele. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Ezequiel tinha tanta intimidade com Deus que a vida dele estava totalmente guiada pelo Senhor, que a mão do Senhor pegou ele e levou onde queria. A mão do Senhor pode pegar você e levar você para onde Ele quiser. Muitas vezes você não sabe nem discernir o que Deus quer de você. Aonde você tem que pisar, que porta você tem que entrar. Porque você está desconectada da tua vida espiritual. Você está desconectada do teu secreto. Você está desconectada de uma vida de oração. Você está desconectada da palavra de Deus. Você está desconectada da presença do Espírito Santo. Talvez você nunca tenha ouvido a voz de Deus. Talvez você nunca saiba qual é o tom da voz do Espírito Santo no seu coração, na sua mente, dentro de você. Minhas amadas, eu estou aqui para despertar você nesse tempo. Desperta. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse não é o tempo de nós estarmos dormindo, de nós estarmos distraídas. Esse não é o tempo. Esse não é o tempo de você estar na correria, buscando realizações pessoais. Eu não estou falando que você não tem que sonhar, não estou falando que você tem que fazer projetos. Não, 2025 está aí, vai ser um tempo de expansão. Deus já tem falado comigo. Alarga o espaço da tua tenda, não em peças, porque eu virei, transbordarei. O Senhor tem falado isso comigo. Mas não é sobre isso, não é sobre você não sonhar, é sobre você, primeiro, partir para as realizações, tendo recebido as orientações da parte do Senhor. E o Senhor, Ele quer começar um movimento aqui, e hoje é o play. Hoje o Senhor está dando início disso aqui, de um avivamento, uma temporada de um avivamento pessoal. Você não pode começar o ano de 2025 na mesma pegada espiritual que você teve em 2024. Como é que foi teu período devocional? Você conseguiu ter um momento com Deus todos os dias antes de sair para a correria? Você teve um tempo com Deus antes de dormir? Você foi para o quarto secreto? Ou você ficou no sofá? Ou você ficou comendo? Ou você ficou bebendo? Ou você ficou se distraindo com tretas e tretas e tretas no WhatsApp? Com pessoas usadas por Satanás para tirar tua paz, para tentar manipular tuas emoções, para tentar fazer você pecar e se sentir culpada. Então, o primeiro impedimento é essa distração. O segundo impedimento que Satanás vai lançar sobre você é semear desconfiança e divisão entre a própria igreja, entre os cristãos, entre os irmãos em Cristo. A estratégia que Satanás vai usar é fomentar essas divisões dentro da igreja, fazendo com que os crentes eles se envolvam em disputas doutrinárias, brigas por discussões teológicas superficiais, sabe? Assembleias, reuniões e reuniões e reuniões, aonde uns se colocam contra os outros, aonde um quer colocar que sabe mais. Minhas amadas, hoje, Satanás tem semeado um ambiente de desconfiança, de julgamento, de competição, de desunião no corpo de Cristo, na igreja. Aí as pessoas fazem, sabe o quê? Meu Deus, eu não vou mais na igreja, eu prefiro ficar em casa. Eu prefiro, para estar num meio assim, eu prefiro ficar na minha casa. Aí começa a ficar Cristo em casa, sabe?
e começa a ficar desconectado do corpo de Cristo, desobedecendo o mandamento do Senhor, que é não deixem de congregar. Vocês precisam estar em comunidade, vocês precisam estar unidos. O batismo com o Espírito Santo, o avivamento de Atos 2, o envio do Espírito Santo com línguas de fogo aconteceu quando? Como? Quando eles estavam reunidos no cenáculo, obedecendo a ordem de Jesus. Ficai aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E 120 permaneceram, 120 ficaram. Eu fico imaginando o quanto que tiveram pessoas que desistiram, que foram embora para suas casas, mas 120 ficaram. 120 permaneceram. Então, a divisão no meio da igreja impede que o Espírito Santo trabalhe de maneira poderosa. Porque o avivamento, ele requer unidade de propósito. O avivamento, ele requer uma ligação de coração. O avivamento, ele exige colaboração, exige uma entrega. Então, a falta de amor e a falta de perdão enfraquece o mover de Deus naquele lugar. E isso vai tornando impossível você de experimentar o verdadeiro poder de Deus. Você para de servir na tua comunidade de fé. Você para de servir os irmãos. Você para. Você para de se doar em trabalho, em serviço. Você agora começa a dar desculpas para não ir à igreja. Você começa a aceitar trabalhos fora. Começa a aceitar horários, escalas que você não aceitaria em outro tempo, só para que você tenha uma desculpa de dizer, eu estou trabalhando. E isso é maligno, isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Isso é maligno. Um outro impedimento ao avivamento é a pessoa criar uma mentalidade de faz de conta. O que é essa mentalidade de faz de conta? É fazendo com que o crente, o cristão, porque o Senhor deixou claro aqui em Ezequiel, esse avivamento, né, ele é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esses ossos secos são os crentes que estão adormecidos, estão dormindo, estão letárgicos, estão sem poder espiritual, estão inertes ao que Deus quer fazer nesse tempo. Então, essa mentalidade de faz de conta traz o quê? Uma conformação com uma vida cristã superficial, sem poder, dizendo que essa coisa de cura, essa coisa de libertação, essa coisa de avivamento, de poder de Deus derramado, de línguas como de fogo, de pregar e 3.000 se converterem, pregar e 5.000 se converterem, como foi o caso de Pedro, depois ali da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, nós precisamos de avivamento. Você não pode viver uma vida morna. O Senhor vai te vomitar. O Senhor vai te vomitar. Uma vida religiosa não traz poder espiritual. Uma vida religiosa não traz cura. Uma vida espiritual fervorosa, ela é toda regada a uma oração, ela é regada a renúncias, ela é regada a obediência, ela é regada a serviço, ela é regada a entrega, ela é regada ao poder da fé. Tem muito crente hoje vivendo essa vida de faz de conta, criando uma falsa sensação de segurança, que eu vou na igreja e vou viver minha vida do jeito que eu quero. Não. O senhorio de Cristo é primordial na sua vida, para que você viva o avivamento. Queridas, talvez essas lives que eu vou fazer daqui para frente, eu vou fazer várias lives, porque o Senhor tem me impulsionado, desperta as minhas filhas. E o Senhor falou para mim, eu estava indo ali na cozinha pegar um café antes de abrir a live, o Senhor falou assim, eu vou te usar nas lives com cura. Eu vou te usar nas lives com libertação de demônios. Eu vou te usar nas lives libertando as mulheres com depressão. Eu vou te usar nas lives para libertar o meu povo, para reacender a chama. E o Senhor vai conectar todas as pessoas que o Senhor quer levantar nesse tempo, nessas lives. O Senhor vai conectar todas as famílias, sabe? Comigo, com a minha casa, com o movimento que o Senhor está fazendo aqui, porque o Senhor está ligando, Ele está fazendo essa conexão. Esse é o tempo do avivamento, queridas. O Senhor está avisando, o Senhor está levantando pessoas, mulheres específicas, famílias, homens, sacerdotes, pessoas, sacerdotes do lar, mulheres sábias que edificam suas casas, mulheres virtuosas, mulheres fortes, mulheres de força. Mulheres save, sábias, auxiliadoras, virtuosas, edificadoras, que elas estão tão avivadas, que elas estão realmente querendo ser quem Deus criou elas para serem. E o resultado dessa vida de faz de conta, sabe o que é?
elas são levadas a acreditar, essas pessoas se tornam religiosas, e elas são levadas a acreditar que elas estão protegidas porque elas têm uma carteirinha de membro, que elas estão protegidas porque elas vão nos cultos, porque elas dizimam, porque elas cantam canções, elas fazem boas ações, e na verdade elas não estão tendo uma transformação profunda, elas não estão sentindo dor pelo seu próprio pecado, elas cometem pecados no seu dia a dia que elas não choram, porque isso feriu a santidade de Deus, isso feriu o coração de Deus, elas nem sabem que elas estão reprovadas diante do Senhor, estão achando que estão aprovadas, porque elas estão numa religiosidade, que elas estão numa rotina religiosa, é uma religiosidade vazia. Então, o terceiro impedimento que o inimigo coloca para o nosso avivamento pessoal é uma mentalidade de faz de conta, uma mentalidade de não, tá tudo bem, eu sou religiosa, eu sou crente, eu tô aqui, eu tô na igreja, sou dizimista. Não. Amada, se você não chega num lugar e um gadareno não diz assim, o que tu tá fazendo aqui? Sai daqui, tu tá me afrontando. Tu não tá avivada. E quando a gente tá avivada, a gente vai levantar, né, ali a saia de Satanás nos ambientes, e a intimidação vai vir, o confronto vai vir, a perseguição vai vir, e isso é normal. Você não vai ficar com medo de expulsar um demônio. Você vai estar diante de uma situação e você vai começar a levantar sua voz com ousadia e repreender no nome de Jesus, repreender o vento, repreender o demônio, mandar sair, botar a tua mão sobre a cabeça de alguém e dizer, seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. O Senhor está ativando mulheres de fé, mulheres para o avivamento. E o Satanás, ele vai tentar te desencorajar. Tem alguém com dor aqui? Chegou aqui com alguma enfermidade? Me fala aqui nos comentários, eu quero ver. Alguém com uma dor física. Uma dor física. Uma dor física. Coloca aí pra mim, eu tô com uma dor aqui, eu tô com isso aqui. Uma dor física nesse momento. Tem alguém aqui com dor? Com alguma enfermidade? Valéria foi a primeira que colocou. A Maria Inês também colocou. A Fanny colocou. A Vana colocou. Olha quantas mulheres. Eu quero que vocês aqui, ó. Valéria, diz onde você está sentindo a dor. Maria Inês, diz onde você está sentindo a dor. A Fanny botou dor no seio direito. Vana, coloca onde você está sentindo a dor. Ângela, coloca aí onde você está sentindo a dor. Arilene colocou assim, nunca senti, mas estou com dor na lombar. Carol botou dor física na coluna cervical que me paralisa. Dor nas articulações, a Lívia. Marinês, dor no corpo. A Valéria botou muita dor de cabeça, vomitando dor no corpo. Dor no ombro direito. A Nelma falou, a Josi botou labirintite. Figueira 6031. Dor nas pernas e nos pés. Carla coluna. Meu Deus! Márcia, dor na junta, no cotovelo, muita dor. Estou sentindo dor no pescoço, formigamento nas pernas. São muitas enfermidades. Sim. Dor na lombar e nas pernas. Estou com dor de cabeça há uma semana. Dor na coluna. Você percebe que é dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas. Que tá o mais aqui, coluna, quadril. Olha, dor na garganta. Elaine, dor nas pernas, dor na lombar. Dor do lado direito, dor na lombar. Coloca a mão aí, nessa dor. O Espírito Santo vai se mover agora com cura. Coloca a mão nessa dor. Coloca a mão onde você está agora, nessa dor. Dor física, dor física. Coloca a mão. Em nome de Jesus de Nazaré. Terezinha. Ai, Terezinha. Minha coluna não me deixa dormir à noite, Paula. Coloca a mão onde dói. Em nome de Jesus de Nazaré. Toda dor. Dor nas juntas. Dor na coluna.
depressão, doenças psicossomáticas, dores de cabeça, dor nas juntas, nos cotovelos, nas articulações, dor nos músculos, dores inflamatórias. Em nome de Jesus de Nazaré, espírito de enfermidade, vai embora agora, em nome de Jesus, do corpo dessas mulheres. Vai embora agora, em nome de Jesus. Vai embora dor nos pés, dor nos tornozelos, dor na coluna lombar, dor na coluna cervical. Receba agora, em nome de Jesus, o alívio. Seja curada no poder do nome de Jesus. Seja restaurada agora a tua saúde, em nome de Jesus. Seja restaurado agora o bem-estar, em nome de Jesus. Que Jeová Shalom se manifeste sobre a sua vida, Ramanaya Sheremalabas. Em nome de Jesus de Nazaré. Que você tenha plena paz no seu corpo, na sua mente, na sua alma, no seu espírito. Toda enfermidade vai embora agora dessas mulheres, no nome poderoso de Jesus de Nazaré, o único capaz de fazer milagres. Tumores vão embora em nome de Jesus. Sequem, eu te dou uma ordem. Enfermidade, eu te dou uma ordem. Sai do corpo dessas mulheres e volta para o teu lugar de origem, onde tudo começou, Satanás. Em nome de Jesus, esse espinho que tu colocou, essa dor que tu colocou, em nome de Jesus, sai agora. Dor, mal-estar, enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espíritos enganadores que trabalham na mente, dizendo que essas mulheres são doentes, que elas precisam de remédio, que elas precisam ser dependentes de medicações, em nome de Jesus, vai embora. Em nome de Jesus, como Jesus deu a ordem àquela figueira para secar, porque não dava fruto. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem a essa enfermidade agora. Seca agora, em nome de Jesus, e acaba agora. Vai embora. Eu desligo, em nome de Jesus, do teu corpo físico, essa enfermidade e essa dor. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Para que o nome de Jesus seja exaltado. Para que todos vejam e conheçam que não há limites para o poder de Deus, não há distância para o poder de Deus. Não há distância para o poder de Deus. E não há impedimentos de milagres acontecerem quando pessoas colocam a sua fé no lugar correto. Quando colocam a sua fé em quem realmente o pode fazer. No nome poderoso de Jesus. No Senhor Deus Todo-Poderoso. Seja curada agora em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre essas enfermidades e leva embora do corpo dessas mulheres em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você agora, que estava sentindo essa enfermidade, essa dor, testemunhe aqui agora. Quem parou de sentir? Quem parou de sentir? Quem foi curado agora? Diz, eu não estou mais sentindo a dor. Quem foi que foi curado aqui? Movimenta o braço, movimenta a cabeça, pisa com os pés. Faça o teste. O Senhor é poderoso para te curar. Deus não opera na dúvida. O Senhor não opera na dúvida. A Ângela falou, amém, eu. Coloca aqui pra mim, Ângela, o que você estava sentindo. Eu parei de sentir, não estou sentindo a dor. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Alguém pode printar para mim, Claudinha, Lu, Carlinha, Tequinha, meninas, meus amores, podem printar os comentários lá de cima das mulheres dizendo que estavam com dores. Essas mulheres, eu quero esse testemunho para minha vida. Eu quero esse testemunho para outras mulheres. Eu quero que o poder de Deus seja magnificado, exaltado nessa live em nome de Jesus. Isso é avivamento, queridas. Me diga em nome de Jesus. Eu não estou sentindo dor, a Maria Inês falou. Amém. A Francilene falou, eu não sinto mais dores, aleluia. Quem estava com dor na coluna faz o teste aí, ó. Abaixa. O movimento que você fazia
sentindo dor. Agora faça novamente esse movimento e receba a cura no nome santo de Jesus. É o Senhor Jesus que faz. Não é a oração gritada que pode muito em seus efeitos. Não é a oração gritada que cura o enfermo. É a oração da fé. Aleluia. Aleluia. A Arilene botou amém. Eu parei de sentir, não estou sentindo a dor. Aleluia. A Valéria botou amém. A Suelen botou eu. Amém. A Francilene botou eu não sinto mais as dores. Eu não estou sentindo dor. A Maria Inês colocou. A Jéssica colocou glória a Deus. A Ângela falou formigamento na perna, o Senhor está te curando. O mover do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo está te curando. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Tu és incrível. Obrigada, Jesus. Tu és vivo. A Lívia botou, ainda não saiu, mas senti as costas queimando, onde dói mais. Em nome de Jesus de Nazaré, aonde está doendo nas costas da Lívia, aonde está tendo uma resistência à cura nesse lugar, em nome de Jesus, todo medo sai, todo pânico sai, toda sobrecarga sai agora em nome de Jesus, todo apego sai em nome de Jesus, as responsabilidades que não são delas, todo medo, todo receio, em nome de Jesus de Nazaré, sai agora da vida da Lívia, seja agora livre dessa dor, em nome de Jesus. Queima mesmo, Jesus, toda enfermidade nas costas. Em nome de Jesus, amém. Seja livre. Lívia, seja livre. Me sentindo mais aliviada. Oh, Terezinha, glórias a Deus. Eu sentia muita opressão, foi embora. Glórias ao nome de Jesus, é o Senhor Jesus que faz essas coisas. Eu acho que eu vou botar essa live de live da cura. Rosana, minha linda, save. O que você parou de sentir, Rosana? Dor de cabeça? O que foi enjoo? Eu também senti queimar, Fanny botou. A Simone botou, que alívio. Meu Deus. Mulheres, vocês estão printando isso? Depois vocês vão me mandar no direct, em nome de Jesus. A Josi botou, eu não podia virar a cabeça devido à labirintite. Agora estou virando para todos os lados. Sem sentir tonteira, Josi. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A cervical, não sinto mais dor para a glória de Deus. A Jaci. Meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É o Senhor que faz essas coisas. A Francilene botou, eu estava sentindo dores de cabeça há uma semana. E mediante a conduta médica, eu passaria a usar uma medicação durante 1 ano para essa dor de cabeça, mas para a glória de Deus estou curada. Não está sentindo mais dor de cabeça, Francilene. Aleluias, glórias ao nome de Jesus. Senhor, tu és bom. A Thalita botou, minha garganta parou de doer, acordei sem conseguir falar. Nada vai impedir você, Thalita, de pregar o evangelho. Esse espírito maligno foi embora. A Rosana estava com dor no peito. Recebeu a cura. Aleluia, louvado seja Deus. A Keila botou aqui, minhas costas parou de doer. Eu andava envergada, parecendo que tinha um cimento nos meus ombros. E como é que você tá agora? Como é que tá esses ombros aí? Faz o teste, Keila. Keila, eu fui curada. Tô sentindo queimação no local agora. Você tá sendo curada. Todo espírito de enfermidade vai embora. A Josi botou, não sinto nada, 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 nada. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela tava a Josi, que tá falando que eu não sinto nada, 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 ela tava falando que ela não podia virar a cabeça devido à labirintite. Você sabe que labirintite, né, é difícil de curar. E agora eu tô virando a cabeça para todos os lados, não tá sentindo nenhuma tonteira. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Só Jesus faz isso. Dor na cervical e no ombro, mas estou livre. A Radassa colocou. Tô sentindo queimação. Isso. Até agora, a Paula botou, até agora não tinha levantado da cama, estou ótima, agora sem dor nenhuma. Eu vou dizer por que eu fiz isso. Sentindo fogo no local, é isso aí. Carla botou, parei de sentir opressão. Aleluia, glória a Deus. Peço a Deus a cura de uma rouquidão que apareceu e não consigo cantar mais. Que o Senhor retire das tuas cordas vocais todo nódulo, todo edema, toda fenda. Em nome de Jesus, toda alteração mínima da laringe, em nome de Jesus de Nazaré. Todo refluxo gastroesofágico retroceda agora em nome de Jesus. Amém?
muitas curas, aleluia. Sabe por quê? Eu parei a ministração e eu fiz isso por causa de uma obediência a um comando do Espírito Santo. Eu vou encerrar essa live aqui, depois a gente continua com os impedimentos, eu vou trazendo para vocês aos poucos, eu vou fazer outras lives. E o Espírito Santo falou assim, quando eu estava falando sobre religiosidade, sobre uma vida fria, sobre a mentalidade do faz de conta, e eu falei que o Espírito Santo queria ativar a cura, queria ativar a libertação, queria ativar você com avivamento. O Espírito Santo falou assim, mostra para elas como acontece. Mostra para elas como acontece. E eu fiquei assim, nenhum momento, né? Duvidei. E o Senhor falou, mostra para elas como acontece. E eu louvo o nome do Senhor. Eu louvo o nome do Senhor. Porque o Senhor faz essas coisas. Por isso eu falei, tem alguém com uma dor aqui? A Valéria botou eu, amém, glória a Deus. Eu só fui obediente à voz do Espírito Santo, amadas. O Espírito Santo falou, mostra para elas. Como é que acontece? Como é simples. Você viu gritaria aqui? Você viu cadeias se quebrando de enfermidade? Minhas mãos estão queimando, a Leide falou. Pega essa mão aí, coloca essa mão no lugar onde você precisa de cura, Leide. O poder do Espírito Santo está em você. Aleluia. Aleluia, creia nisso. Creia nisso. E o Senhor falou assim, mostra para elas como eu sou simples, como eu quero fazer. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. 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 Aleluia. Que impactante, a Francilene colocou. Eu estava sentindo dor de cabeça há uma semana. E o médico disse que iria tomar uma medicação durante 1 ano para essa dor de cabeça, mas para a glória de Deus está curada. Não está sentindo mais nada. Agora eu vou te falar. Como é que se faz a manutenção da cura? É continuando a crer. Satanás vai tentar fazer você não crer. Vai tentar fazer você pensar assim, não, isso aí foi só aquele momento, você vai sentir tudo de novo. Isso é mentira. Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito e eles profetizarão. E eu quero que você abra em Marcos capítulo 16 agora, que eu quero fortalecer a tua fé. Você também pode orar. Você tem o Espírito Santo, você precisa ter intimidade com Deus, arrependimento dos seus próprios pecados. Crer, ter experiência com o Senhor Jesus. Saber discernir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus, para que você possa obedecer. Marcos capítulo 16, vai comigo no versículo 15. No versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já o tinham visto e já ressuscitado. Aqui, Jesus está chamando a atenção dos discípulos, porque Maria Madalena obedeceu a Jesus e foi lá falar para eles que Jesus tinha ressuscitado, e eles não acreditaram. E aí Jesus censurou a incredulidade deles e a dureza do coração deles. Jesus deu uma chamada neles, dizendo, eu sou, eu faço, eu disse que faria e fiz, estou aqui. Por que vocês estão incrédulos? O avivamento, a cura, a libertação, a santificação, a restauração espiritual, do fervor espiritual, de sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, passa pela tua fé. Você não pode ter o coração duro e não pode ser incrédulo. Você tem que ter o coração como de criança. Amém? Glórias a Deus. Versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém,
Quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. O que está escrito na tua Bíblia? Aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus falou isso aqui em Marcos, capítulo 16. Aqui nos seus últimos versículos aqui, que Marcos está colocando, versículo 14 até o versículo 18. Só que você vai ver também que em Marcos, capítulo 11, Jesus, ele fala, né, ele traz aqui, deixa eu conferir, ele traz aqui, Marcos 11, eu acredito que seja 23. A palavra do Senhor diz assim, tende fé, exatamente, versículo 22, tende fé em Deus. Versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus falou para crer, mas ele falou, se você disser ao monte, deu uma ordem ao monte, crendo que será feito o que você disse, você receberá. Jesus fala, uma vez você tem que crer e 2 vezes você tem que dizer. Tem uma versão, eu acho que é a NVI ou a Almeida Revista Corrigida, não sei, que fala 3 vezes. Jesus fala 3 vezes sobre dizer. Se você disser, você crendo no que você disse, debaixo da palavra de Deus, será feito assim como você disse. Então Jesus fala que você tem que crer, mas Jesus fala que você tem que dizer. Existem 2 meios de você ministrar cura. Uma é impondo as mãos, como Jesus falou aqui em Marcos 16, e uma é dizendo, dando ordem. Como foi testemunhado aqui nessa live, do poder de Deus. Querida, você pode recorrer primeiro ao poder de Deus. Sempre que você tiver alguma enfermidade, alguma dor, alguma coisa, é claro que o Senhor vai usar os médicos, meu Deus, como o Senhor usa os médicos como instrumentos nesse tempo. E são processos que muitas vezes Deus nos faz passar. Mas o Senhor cura instantaneamente. A ordem que Jesus deu à figueira de secar diz que imediatamente ela secou. Em Marcos capítulo 1, você vai ver a cura da sogra de Pedro e a cura de um leproso. Na cura da sogra de Pedro, Jesus simplesmente pega ela pela mão e ela se levanta curada. Jesus toca e ela fica curada e volta a servir. Na questão do leproso, leia aí, medita em Marcos capítulo 1. Na questão do leproso, Jesus impõe a mão, coloca a mão no leproso, nada acontece e o Senhor diz, ser curado. E imediatamente ele fica curado. Jesus toca, depois diz, mas só depois que Jesus dá uma ordem é que o leproso fica curado. Então você precisa conhecer a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nesse tempo o Senhor vai levantar você como uma avivalista da sua casa, um canal de cura da sua casa, um canal de manifestação do poder de Deus da sua casa. A Eide está falando aqui, a Eide é médica, tá? A Eide é save e a Eide é médica. Uma ginecologista obstetra de mão cheia. Sempre falo que onde a medicina se limita, Deus pode agir, basta crer. Exatamente. A Valéria botou, estou lendo Marcos, isso aí. Eu sempre leio Marcos, quando chega as minhas férias, Marcos 1, 2, 3, 4 vezes. Esse ano eu vou ler muitas vezes o Evangelho de Marcos. Entrando no centro cirúrgico aí, Deus te abençoe, que milagres aconteçam por teu intermédio nessa cirurgia, nesse centro cirúrgico hoje, em nome de Jesus, que o Senhor te cubra de discernimento, Eide, em nome de Jesus, de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor, há uma unção que está fluindo pela internet e eu quero saber se você vai participar desse mover de Deus. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre você e te dê a paz. Você foi escolhida, você foi escolhido para ser um agente de avivamento nesse tempo. Você foi chamado para ser um avivalista desse tempo. Basta saber se você vai crer e se você vai se colocar para que o Senhor te use nesse tempo. Se você deseja fazer parte desse mover, me acompanha aqui no Instagram, me acompanha nas lives.
Me acompanhe nos stories, no meu canal aqui no Instagram. Eu vou estar compartilhando muito com você, aqui por intermédio desse lugar. A Keila botou, foi o próprio Espírito Santo que me apresentou você, pastora Dani. Glória a Deus. O Senhor conecta aqueles que têm chamados semelhantes. Você é uma libertadora, Keila. Com certeza você é uma vivalista desse tempo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame sobre você, te dê paz, te ative nesse tempo, em nome de Jesus. Eu acho que eu vou botar a capa dessa live de curas e milagres na internet. Como Deus mostrou ao vivo curas. Meu Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. Você carrega Ele, com certeza. Vaso de barro que eu sou. Nunca é sobre o homem, é sempre sobre o que Deus escolhe fazer através do homem. Aleluia. E sobre os homens que se permitem ser usados por Deus em humildade, sabendo que sem Ele nada podemos fazer, sabendo que é tudo sobre Ele. E temos o privilégio de sermos esses instrumentos que Ele pode pegar na mão e realmente usar nesse tempo. É um privilégio muito grande estar servindo aqui na internet. Deus abençoe vocês. As mulheres estão botando aquilo, save. Valéria, te amo, pastora. Também amo você, minha linda. Deus te curou. A Valéria botou, venham para a save. Amém. As inscrições estão abertas. Se você quer fazer parte do discipulado de mulheres, a porta está aberta. Amém. Deus te abençoe, te dê graça, sabedoria. E não deixa Satanás impedir o que Deus quer fazer com você. O Senhor quer te usar, como Ezequiel usou Ezequiel, para profetizar, para ser conduzida pelo Espírito Santo para um tempo novo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Um grande beijo. Até a próxima live. Fica atenta que vai ter muitas lives daqui até a virada do ano. Em nome de Jesus, o Senhor está fazendo isso. Muitas curas na internet, muitos milagres. Amém? Por favor, vocês que printaram a tela, manda para mim, por favor, as mulheres que falaram sobre as enfermidades e os testemunhos de cura, por favor, manda para mim, para eu poder celebrar, para eu poder testemunhar também do que Deus está fazendo na sua vida, porque se você foi curada também, você é uma mulher de fé. Amém? Me manda, Valéria, no direct. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês. E até a nossa próxima live.